Eu sei que tu não quer projetar primeiro, Bota segundo. isso amanhã, cara. Chaveamento, Pedrinho. Penharol ou Fluminense no caminho do Grêmio, Pedrinho? Vamos lá, Gamba, porque o Grêmio vai passar, tá? O Grêmio vai passar para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. E aí a gente já sabe o seu caminho, caso, obviamente, isso aconteça, que o Grêmio passe para as oitavas de final. Se o Grêmio passar em primeiro no Grupo C, enfrenta o Penharol. Enfrenta o Penharol com o segundo jogo com o mando do Grêmio. E aí, nas quartas de final, enfrentaria ou o Flamengo ou o Bolívar. O jogo contra o Flamengo teria mando do Grêmio, o jogo da volta, e o Bolívar, o jogo da volta seria lá na Bolívia. Aí, numa semifinal, enfrentaria muito possivelmente o Palmeiras, e aí, numa final, o time do outro lado. Caso o Grêmio passe em segundo no Grupo C, pega o Fluminense, e aí com o jogo da volta no Rio de Janeiro. Numa possível quartas de final, enfrentaria o Atlético Mineiro, por exemplo, que possivelmente passaria do São Lourenço, e numa semifinal, possivelmente o River Plate, com todos esses jogos, com o segundo jogo da volta, sendo longe do mando de campo do Grêmio. O que o Grêmio precisa para passar de fase? Com 2 vitórias, passa na primeira posição do Grupo C. Um empate junto de uma vitória com 2 gols ou mais de diferença também passa na primeira posição. Há um empate com o Huachipato, uma vitória por 1-0, ou uma vitória por 1-0 contra o Huachipato e um empate com o Estudiantes, o Grêmio também passa, mas aí passa na segunda colocação do Grupo C. Muito bem. Pedro Espinosa, Fluminense ou Penharol? Eu poderia ser de um mau caratismo absurdo com os componentes deste programa aqui, que durante a explanação do Pedro foram capazes de proferir impropérios, picárdios e profanos, mas eu não serei, porque mamãe ensinou que mau caratismo não é legal. Fluminense, prefiro, se tudo der muito certo hoje à noite e nos próximos desafios, prefiro Fluminense. Ribeiro Neto. Tá, aí tu pega o Fluminense e vai pro grupo do Atlético Mineiro, é isso? É isso, né? Tá aqui o chaveamento. Tá aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês. Eu prefiro... Os times grandes se enfrentam, daí é o Atlético Mineiro ou o São Lourenço. Fluminense pega Galo ou São Lourenço. É que essa corneta não tá dando pra usar. Mas não é corneta nenhuma, é um fato. O Flamengo tá ali do lado. De um lado é o Flamengo, que é gigante. Tá, mas do outro é o Atlético Mineiro, que é gigante. Tá, mas assim, ó, é que nesse ano, se tu for ver depois do chaveamento da Sul-Americana, tu vai ver que tem um monte de... tu quer que o Grêmio vá pra Sul-Americana? Ribeiro, mas ninguém tá corneteando ninguém, eu estou te dizendo que não tem como tu escolher, não tem Fluminense. Eu vou pro lado do Fluminense porque é mais fácil, aí tu pega o Atlético Mineiro. Não vou pro lado do Penharol que é mais fácil, aí pega o Flamengo. É que assim, ó, talvez o torcedor do Grêmio me entenda o que eu vou dizer. Vamos ver. Todos, menos o Flamengo. O Grêmio eu vou te dizer o contrário. Então tu concorda com o Pedro, Fluminense. Fluminense. Se desse para escolher. Se desse para escolher. Do resultado de hoje. Eu parto do princípio que eu não tenho nenhuma preferência. Nem o Penharol, nem o Fluminense. E não é menosprezar os adversários. É primeiro pensar no mais importante, que é classificar para a próxima fase. Mas isso aí tá? Tudo bem. Acho que primeiro o Grêmio tem que classificar. Aí depois se classificar, se for primeiro ou segundo, dá até para escolher, o que eu acho que é errado, né? Na verdade, a Libertadores erra nesse quesito, tá? O sorteio tinha que ter sido na próxima segunda-feira, porque para mim quebra um pouco da isonomia do campeonato o fato de tanto o Grêmio contra o Strongest... Mas tu acha que o Grêmio pode se colocar numa situação de escolher? Pode. Matematicamente pode. Tu tem alguma informação interna, tá, do Grêmio, do que seria? Não tem isso. O foco do Grêmio é conseguir a classificação. Conseguir a classificação. Não tem pensamento sobre... É que para mim, gente, olhando aqui, Fluminense ou Penharol, na sequência da Libertadores, é tudo pedreira. Acho que depois o que vale... tudo pedreira. Acho que depois o que vale, se o Grêmio pegar o Fluminense ou o Penharol, se o Grêmio classificar, obviamente a gente vai torcer para que isso aconteça, aí depois o Grêmio vai ser outro time, tanto contra o Penharol como contra o Fluminense, é outro Grêmio. Porque, por exemplo... Na circunstância atual, tá? Uma pergunta para ti. Na circunstância atual. Tem a circunstância atual. Não, a circunstância atual faz diferença ser primeiro para decidir em casa não tendo arena? Eu prefiro mesmo, não tendo arena, decidir sempre perto do torcedor. Então tu prefere ser primeiro? Prefiro ser primeiro. Então prefere ser primeiro. Sim. Nesse caso, Penharol. Porque o próprio enfrentamento contra o Flamengo, se o Grêmio chegar nas quartas, por exemplo, o adversário vai ter que enfrentar o Grêmio na casa do Grêmio, seja ela qual for. Seja onde for. Né? Óbvio que qualquer lugar do Brasil, a gente sabe que a tendência é que o torcedor do Flamengo consiga ir.
Né? Também é verdade. Curitiba. Em maioria, né? A única coisa que eu posso Em dizer, maioria. a única coisa que eu posso dizer assim, essa pergunta que tu fizeste ao Diogo sobre alguma informação interna, né? A única coisa que eu posso dizer é que o engajamento interno desculpa a redundância, tá? Mas é o Grêmio pelo Grêmio. Há um discurso interno deles, para eles, com eles mesmos, do seguinte: não há o que fazer. Nós possivelmente não jogaremos mais em casa neste ano, então não há o que se fazer, a não ser nós por nós mesmos. O melhor que a gente pode proporcionar é jogar um dia de cada vez. E não tem como, de fato, fazer um planejamento a médio e longo prazo, porque não ter a casa para entregar um futebol e não ter o seu torcedor é algo, neste momento para o Grêmio, muito, mas muito difícil, porque todo mundo já teve mais ou menos acesso a algumas fotos que já estão sendo divulgadas sobre como está a arena. O Grêmio tem uma consciência de que o seu torcedor vai ter que ser o torcedor lá do Couto Pereira. Infelizmente, a arena talvez não tenha mais como ser usada neste ano. Olha só Agora, um detalhe. o Diogo, eu não sei se é tu que vai ou o seu Bruno. Aonde? Se o Grêmio ficar vivo, esse jogo contra o Estudiantes vai sair gremista pelo Ladrão. Seja com empate ou vitória hoje, sim. independente. A vitória Empate tá ou mais vitória decidida, hoje. tá? vai Acho. ser o É só sei. pelo... Eu acho que é o jogo do Eu abraço. acho que é pelo afã, tá? Não, Agora, mesmo vou com dizer uma coisa vitória é pra o jogo do abraço. Eu o vou jogo dizer uma do coisa pra sábado. vocês. A minha torcida Aliás, maior... sábado à noite. 7 horas. Sábado à noite. Quem mora em Porto Alegre, Eu vou dizer uma né, coisa. o jogo no Já final estou de avisando- semana, Já estou avisando o meu chefe. propício. Já estou avisando o meu chefe. Que é tu mesmo. Tu mesmo. O Bruno Soares vai ir, né? Ele já sabe. Tu vai junto? Que ele vai ir. Não. Assim, o Bruno Soares vai pela Band, vai ir. Se o Grêmio empatar hoje, né, ou vencer, eu estarei lá. Mas não vou trabalhar. Lucas Colar. Deixa eu só dizer uma coisa. Lucas Colar, hashtag empolgou. Colar, hashtag empolgou. O homem vai pra Curitiba, Colar. Inclusive, já... Pessoal fazendo processo empático. O Diogo, perdão, o cara é identificado com o Grêmio, mas vai ter muita gente pedindo essa escala aí, viu, Aliás, Diogo? Eu vou te avisar, né? A escala vai estar diferente. Mas eu quero fazer esse jogo, tem como eu ir? Aliás, Pô, assim, seria legal. Já combinei, né? Minha esposa trabalha no domingo, então não tem como ela ir. Combinei com quem me fez gremista, né? Minha mãe. Nós vamos pegar o carro Vai aqui, junto. nós vamos pra Curitiba e não tem. Né? Pelo Grêmio, nós vamos até onde estiver aqui. E eu quero dizer uma coisa, eu só torço, a minha grande torcida... Tu vai pra na hoje- caravana tricolor rumo a Curitiba, Ribeiro Neto? Não, é que sábado é um dia diferente, cara. É pra aniversário, né? mim. Então eu vou ficar concentrado. Só ir quero- lá Achei que ia e- celebrar A minha em pedida- Curitiba. A Não, minha e- pedida apenas bom. é a seguinte, Gamba. Deixa Eu só posso fazer essa pedida hoje, né? Amanhã o jogo já vai ter passado. O meu foco exclusivo do torcedor do Grêmio pro Renato é... Coloque na cabeça dos jogadores que é hoje. Do tipo assim, cara, o empate é bom. Eu sei que é bom. A gente vem aqui, joga contra o Estudiantes, depende só da gente, aquela coisa toda. Mas pra mim o jogo é hoje. O Grêmio vence o Aspato, fazer esse processo de pensar na vitória contra o Aspato para liberar algumas outras coisas daqui para frente. Porque se o Grêmio vence hoje o Aspato, dá inclusive para o Renato misturar um pouco dos jogadores contra o Estudiantes, começar a pensar no Campeonato Brasileiro, que é uma coisa difícil. nos Que o 45 do Brasileirão Brasileirão. não é barbada Sim, para a nem ideia que o começar Grêmio está a pensando. pensar. Claro. Então assim, hoje esse jogo é fundamental para a sequência da temporada, não só da Libertadores, da classificação, mas do Brasileirão também. Porque se o Grêmio vier do Chile vencedor, 3 pontos classificado na próxima fase da Libertadores, até para a próxima partida do Brasileirão, pensando daqui para frente, olha, pode mudar muita coisa. Então, essa é a minha torcida, esse é meu pedido. Eu sei que o Renato sabe melhor do que ninguém, né, do que significa esse jogo de hoje, né? O Renato, né, o maior vencedor da história da Libertadores da América, nenhum treinador venceu mais jogos do que Renato Portaluppi, né? Então, assim, a gente sabe que ele conhece bem a competição, né? Conhece mais do que muitos clubes, inclusive, a competição. Por exemplo. Né? Não, tá posto na história, né? Só ver aí que o Renato conhece muito mais do que muitos clubes. Então é importante que a gente tenha essa noção aí daqui pra frente. Então vamos pensar no jogo de hoje a partir das 9 horas. Dr. Galdino vai estar em campo. Doutor Galdino. O Galdino Doutor Gaúcho. Galdino. Tem mensagem pro Galdino hoje, pro doutor Galdino? Tem? Tem. O Galdino. Dr. Galdino, por favor, respeita. Respeita o Dr. Galdino. Não é mais o Galdino Gaúcho? Não, é Doutor Dr. Galdino. Galdino. O colar. Olha o Doutor colar. Galdino. Doutor Galdino, profeta acaba de me enviar uma mensagem Opa! Ele veio! Ai, Dr. Galdino. Doutor Galdino hoje pega a bola pela direita,
avança em diagonal para o meio, de perna esquerda, Catapult! e aí ele vai para a galera. Doutor Galdino. Gol de Dr. Galdino, o gol da classificação do Grêmio! É o catapult do Dr. Galdino.